Opa, Enio, boa noite, tudo bem? Boa noite, ouvintes. Hoje no mercado financeiro, aqui no Brasil, o Ibovespa, que é o principal índice aqui do nosso mercado de ações, emplacou o sétimo dia seguido de queda, caiu 2,23% e perdeu aquele patamar ali dos 110 mil pontos que todo mundo estava de olho e foi abaixo, encerrou o dia aproximadamente ali na faixa de 108.200 pontos. Hoje foi um dia feio tanto aqui quanto lá fora, a aversão ao risco foi o que deu o tom para os negócios no mundo todo, além da gente ver as bolsas caindo, o dólar subiu frente às principais divisas e também subiu bastante contra as moedas emergentes, né, como o real, e contra o real a volatilidade tem sido muito alta. O dólar saiu ali de uma faixa de 4,65, 4,70, chegou até a negociar abaixo disso, mas saiu dessa faixa e em 3 dias já atinge próximo a R$5. Hoje chegou a negociar acima dos R$5 no mercado futuro, no mercado à vista. O dólar terminou com uma alta de 2,36% em R$ 4,99. O movimento em relação ao câmbio foi global. O DXY, que é um índice que mede o desempenho do dólar contra uma cesta de moedas mais fortes, também seguiu subindo. O VIX, o conhecido aí como o índice do medo, que é um índice que reflete a volatilidade das opções do S&P 500, também passaram ali do patamar de 30%, sendo mais um sinal amarelo importante que se acendeu aí para os investidores hoje. No radar dos investidores, né, gerando todos esses movimentos, são vários pontos, são muitas questões importantes acontecendo ao mesmo tempo, ao passo aí que os investidores observam essa virada de chave em relação à política monetária no mundo, né, ou seja, os juros voltando a subir, a inflação comendo, e aí nesse momento com os olhos voltados para os Estados Unidos, lembrando que semana que vem a gente tem decisão de juros por lá e na sexta-feira a gente tem o PCE, o PCI, que é um dos principais dados de inflação dos Estados Unidos. Junto com isso, há também o conflito no leste europeu, em que o desfecho é imprevisível, que segue pressionando bastante o preço das commodities, e também entra nesse contexto os receios sobre novos lockdowns sendo feitos na China e receio de que os gargalos, né, na cadeia produtiva aumentem ainda mais. E nessa semana, né, a gente também tem os resultados trimestrais sendo reportados tanto aqui quanto lá fora, mas com peso maior nos Estados Unidos, com as big techs como Google e outras anunciando os seus números. Sobre esses pontos, primeiro falando sobre o juro nos Estados Unidos, hoje o Deutsche Bank soltou um relatório para os seus clientes falando que uma grande recessão se aproxima dos Estados Unidos em razão desse aperto nos juros que deve ocorrer. O banco sinalizou para os seus clientes que esse processo aí, na tentativa de conter a inflação e fazer ela ir para 2%, né, que é a média de longo prazo, o objetivo do Fed, vai ser um processo longo e isso aí está sugerindo que o movimento nas taxas agora no curto prazo deve ser bem mais agressiva do que todo mundo está esperando. Sobre o lockdown na China, aumentou de ontem para hoje o receio sobre um lockdown sendo anunciado em Pequim, mas na medida aí em que durante essa tarde, né, a sessão de hoje, novas informações sobre isso não saíram e que também o governo chinês falou que vai ajudar e dar suporte monetário para os pequenos negócios impactados na China agora com as restrições que estão acontecendo, e isso, sobre esse ponto em específico, até acabou ajudando um pouco aí na percepção de risco dos investidores, mas como a gente viu aí no desempenho dos ativos globais hoje, isso não foi suficiente. Sobre o conflito no leste europeu, burburinho sobre a Rússia estar cessando, estar cortando o fornecimento de gás para alguns países na Europa. Isso aí gerou bastante tensão hoje, e agora, no pós-fechamento dos mercados, algumas das big techs como o Google, o Microsoft, soltaram seus números e os mercados por lá que já estavam pressionados. Para ter uma ideia, a S&P 500 caiu 3,4%, Nasdaq, a bolsa de tecnologia, caindo ali na faixa de 4% no pregão regular. Depois do anúncio desses números, que foi depois do fechamento do mercado, a pressão seguiu. A Nasdaq no mercado futuro foi para uma queda de 5%, a maior queda desde aquele março de 2020, mês em que a volatilidade explodiu por conta da pandemia, e os papéis da Google foram para uma queda de 6%, já contratando aí alguma pressão para a sessão de amanhã. Hoje o setor financeiro foi um dos principais detratores de performance no Ibovespa. O Santander soltou o seu resultado e desde cedo as ações do Santander foram abaixo e acabaram puxando todo o setor para queda. Ações do Bradesco caíram 4,2%, Itaú caiu 3,4% e Santander caiu 4,22%. Esses foram os destaques do mercado financeiro. Um abraço e até mais.